Olá, sou Reginaldo Júnior. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ser imitador ou ser inovador. Bom, esse tema, ser inovador ou ser imitador, ele dá muita ênfase, tem muita ênfase no dia que nós vivemos, né? Porque estamos numa geração onde a inovação ela é muito bem vista, né? E a imitação, imitar, o termo imitar ele soa até um tanto quanto negativo, né? O imitador é, em tese, até desvalorizado frente a pessoa que tem um perfil mais inovador. E por quê, né? Porque todo mundo tem aquele desejo de mudar coisas, melhorar processos com o intuito final, né, de se conseguir fazer mais e melhor, processos que outrora eram mais rústicos, né, mais rudimentares, né? Então todo mundo busca um certo grau de inovação no seu dia a dia, seja no seu trabalho, nos seus estudos. As tecnologias, né, atuais, elas buscam essa solução, né, inovadora. E em vias de regras, o que é inovador pode até ser bom, né? É, por exemplo, como eu falei, né, alguns processos de trabalho, algo que é relacionado à tecnologia, a computadores, a celulares, isso pode trazer N vantagens, né? No seu dia a dia, na sua rotina, torna também a sua rotina mais corrida, o seu dia a dia mais corrido, né? Porque ao passo que você fazia uma quantidade de trabalho com a inovação, você consegue fazer mais com menos, né? Em menos tempo e tudo isso. Com o intuito único de se atingir alguns resultados, né? É interessante que se a gente for lá na Palavra de Deus, e aqui eu falo de Efésios 5, no versículo 1, a carta aos Efésios diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você pergunta assim, opa, aqui o apóstolo Paulo está falando para nós sermos imitadores, né? E o que a gente pode, a partir desse versículo, avaliar, né? Deus nos faz inovadores, óbvio. Deus nos faz seres pensantes, seres solucionadores de questões, de problemas, e não há mal nenhum nisso. Mas existe um princípio, e é um princípio da obediência, e é um princípio de obediência moral, tá? Ele é um princípio inovador, mas não na inovação que fazemos aquilo que bem entendemos ou que queremos, porque em tese somos livres, né? Nós somos livres, mas temos responsabilidades, né, com o reino. Somos livres, mas seguimos princípios da modelagem de Cristo, né? Ou seja, seguimos um padrão, um modelo que vem de Cristo. Somos imitadores dele. A palavra de Deus, ainda lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, o apóstolo Paulo fala também aqui, sedes meus imitadores, como também sou de Cristo. É interessante a gente pensar que essa palavra aqui, imitadores, né, eu acho que ela está traduzida para português, mas no original grego, ela significa a palavra mimetai. E mimetai tem um significado de tornar-se uma pessoa que reproduz as palavras e o comportamento de outra. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala para nós sermos imitadores de Cristo, ele está falando não só a gente repetir um padrão, né, mas além disso, é para reproduzir as palavras, o comportamento e as atitudes de Cristo. Lógico, a gente sabe que isso não é fácil, sabe que a figura de Cristo ela foi única, né, mas ele pede para minimamente nós não criarmos algo além do que Cristo fez, não sermos tão inovadores a tal ponto, mas que sejamos imitadores daquilo que ele fez.
dentro, guardadas as devidas proporções e dentro do que é possível, né? E a gente se pergunta também, né, como é que a gente pode, a ponto de imitar alguém, se a gente não anda junto dessa pessoa, né? Porque aqui ele está falando de um período onde Cristo tinha passado há pouco pela terra, então os exemplos, eles estavam ali, né, ressoando ainda naquelas comunidades, naquelas igrejas, né? E era uma coisa mais próxima, mas hoje em dia, passado milhares de anos da história de Jesus, né, como é que a gente consegue fazer essa imitação, né? E aí vem um grande desafio, né? A gente precisa de intimidade, porque a gente só consegue imitar alguém que a gente está próximo. É muito difícil você conseguir imitar alguém, ainda que seja um pequeno gesto, a voz, né? Existem alguns imitadores aí de comédia e tal, mas para você imitar aquela pessoa com precisão, é necessário que você observe, que você caminhe junto, que você esteja presente com aquela pessoa. E aí vem o nosso desafio, que é nos tornarmos íntimos de Cristo, né? Fazendo as obras que Ele nos deixa de antemão preparada, tendo uma rotina de oração, de jejum, de devocional. Aí sim nós nos tornamos imitadores, né? Parecidos, mesmo comportamento moral, mesmo comportamento ético de Cristo. Esse é um grande desafio nos dias de hoje, no mundo, como eu falei lá no início, onde a inovação ela está sempre à frente da imitação, né? Nós temos essa necessidade de ser inovadores e o Senhor até nos compete que sejamos de fato, como eu disse, mas devemos tomar mesmo dentro dessa inovação o padrão de Cristo, porque sabemos que Cristo também veio inovar uma série de coisas, tanto que os religiosos da época eles ficaram um tanto quanto escandalizados, né? Por ele não ressoar da forma que ele falava da lei de Moisés, por exemplo, né? Então, ele foi inovador, Cristo, sim, claro, até um certo ponto, porque, na verdade, ele era imitador do Pai, né? Ele veio na figura de um homem, na figura humana, mas estava imitando o que Deus gostaria que ele fizesse aqui. Ele não estava aqui sozinho fazendo sua própria vontade, ele estava fazendo a vontade daquele que o enviou, né? E aí a gente traz até esse parâmetro do pai para o filho. Eu gostaria de trazer esse alerta para os pais aqui, né? Pode responder aí no comentário. Vocês educam seus filhos para serem inovadores ou para serem imitadores? Isso é muito importante a gente ver de que forma a gente está criando, porque pode entrar num circuito onde a gente só quer que os nossos filhos tenham soluções que até nós mesmos não temos, né? Porque queremos que eles alcancem melhores lugares, sejam, né, estejam à frente daquilo que nós estamos, né? Mas é importante também a gente não perder essa essência de que eles, os nossos filhos, eles também são imitadores de Cristo. E eles vão poder imitar Cristo se nós, como pai, como mãe, estamos imitando a Cristo também. Então, vai uma sequência aí pelo exemplo, né? O pai imita Cristo, o filho imita Cristo, eventualmente, futuramente, o neto vai imitar Cristo, e assim sucessivamente, né? E é importante deixar claro aqui para os pais que na fé, concernente à fé dos nossos filhos, nossa e dos nossos filhos, eles precisam ter caráter para serem imitadores de Cristo, né? Para influenciar e gerar mais e mais imitadores, para que essa mensagem ela venha ressoar, ela venha ser testificada e levada como um exemplo às próximas gerações. Ok? Então eu espero que essa mensagem de ser um imitador de Cristo, ela tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. Vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvi-lo, uma pessoa que você ama, e até o nosso próximo encontro.